Se em Jeremias Pele nós temos uma jornada do nosso protagonista para entender o que é ser preto nesse mundo e entender o que ele quer para o futuro, em Jeremias Alma nós nos aprofundamos num ponto específico do Jeremias, que são as histórias que ele quer contar e a sua história. Tudo se trata das histórias que serão contadas, mas também histórias que já aconteceram em outros tempos. Jeremias Alma vem com o retorno de Rafael Calça e Jefferson Costa. Mais uma vez, a dupla imbatível. E bora falar desse quadrinho. No fim da edição anterior, o Jeremias ele resolve que ele quer contar histórias, mas ao mesmo tempo a gente percebe um questionamento dele, que na minha cabeça pode ser enxergado como: como que eu posso contar histórias se eu nem sei qual é a minha história? E aí vemos isso após o Jeremias ele ir na casa do Franjinho, seu amigo, que diz que está a caminho da Itália, onde vai tirar sua cidadania italiana, ao mesmo tempo que o Jeremias e o Franjinho eles vão passando por um corredor cheio de fotos da família do Franjinha, que vai contando sobre o seu tataravô, que construía trens, sobre conhecer o antigo lar de Leonardo da Vinci na Itália. E o Jeremias ele não se empolga com isso, ele faz um olhar um pouco cabisbaixo, talvez ele esteja pensando: qual é a minha história? Eu não sei qual é a minha história. E voltando para casa, o Jeremias ele pega um álbum de fotos meio que escondido, o seu pai ele acaba percebendo e vai falar com ele. E nisso o Jeremias ele tá interessado na história do passado e o seu pai ele sugere: porque a gente não vai no dia seguinte na casa de seus avós, que eles possuem muitas fotos, muitos álbuns e tudo mais. E ali na casa, você tem um momento que acaba causando uma comoção geral entre os pais de Jeremias e seus avós, e ao mesmo tempo, do nada, o Jeremias ele vem, depois de olhar as fotos, e fala: gente negra já fez alguma coisa importante? Os seus pais, eles começam a explicar: a matemática foi criada na África, a linguagem foi criada na África muito antes dos europeus, e sem a linguagem não existiriam histórias. Eles seguem falando dos africanos, das conquistas que eles tiveram no passado, mas o que o Jeremias ele não quer e eles não entendem, o Jeremias ele não quer a história da raça, a história da raça preta. O Jeremias ele quer a sua história, a história da sua família, uma coisa mais palpável. E nisso a sua avó ela leva o Jeremias para onde a sua tataravó está enterrada e conta a história da sua tataravó. Uma mulher que ela lutou para dar para uma criança que foi abandonada todo o cuidado, todo o carinho do mundo, que era a sua avó. E nisso o Jeremias ele começa a entender um pouco mais da sua família, ainda com uma cara de confusão, um pouco de decepção talvez, mas aos poucos ele vai entendendo um pouco mais e as engrenagens começam a girar na sua cabeça. E essa é a trama desse quadrinho, essa eu acho que é a grande lição do Jeremias Alma. É aquele momento que você tem o protagonista entendendo mais da sua própria história, e além de entender mais da sua história, ele entende a importância das histórias. É aquela coisa que você vê o passado que levou a este presente e isso te ajuda a entender o futuro. Então o Jeremias ele vai entender a importância da história, a importância de tudo isso. E obviamente nesse quadrinho, o Jeremias ele é confrontado mais uma vez com problemas de racismo. E em um momento o Jeremias ele fala pro personagem que está sendo racista com ele, que é um cara meio farsante de querer fazer um teatro, de fingir que ele que criou as coisas. E o Jeremias ele fala para esse cara: nós poderíamos ser amigos. Você gosta de contar histórias tanto quanto eu. Mas se as histórias são a alma do mundo, você é um capítulo bem ruim. Então você tem essas coisas do Jeremias, tudo vai girando ao redor da história. E ele fala: você não me conhece. Você não sabe quem eu sou para me julgar, para fazer piada comigo. Você não sabe a minha história. E eu acho que num momento de grande sensibilidade, o ponto alto dos quadrinhos, do quadrinho é o Jeremias ele vai contar uma história para sua avó. E a gente percebe claramente que é uma história inspirada na sua tataravó, que cuidou da sua avó e que deu carinho para sua avó. E o Jeremias ele formula uma história baseada nessa mulher tão importante e leva a sua avó a lágrimas. Ele leva a emoção. Porque contar uma história não é só sobre o passado, sobre o presente ou sobre o futuro. Mas contar uma história é uma ferramenta para expressar sentimentos. E hoje em dia eu me questiono se existe alguma ferramenta maior do que as histórias para nos fazer sentir. Roteiro e história à parte, mais uma vez o Jefferson Costa ele faz um trabalho sensacional.
A arte bonita, muito parecida com Jeremias Pele. Não faz sentido mudar, é time que tá ganhando, né? Não tinha como ser diferente. O primeiro quadrinho ele foi um acerto e o segundo quadrinho é uma continuação que melhora em aspectos o que já estava bom no primeiro. O jeito que os quadros conseguem contar a história do Jeremias, além dos balões, além do roteiro, você percebe os sentimentos que o Jeremias ele tá sentindo ali, você consegue perceber a frustração, a raiva, a dúvida em alguns momentos, e tudo isso através de uma arte que potencializa não só os personagens, mas que através do próprio ambiente, todo ao redor ali, que as cenas se passam, conta a sua própria história. Tudo conta a sua própria história. No geral, é um quadrinho com uma arte muito bonita. E além disso, a gente tem umas páginas ali que o Jefferson Costa ele faz um negócio de maluco. Uns desenhos tão sensacionais, tão incríveis, que até o Maurício de Souza, no prefácio ali, no seu famoso texto inicial das Graphic MSPs, ele comenta que tem um quadro que quando você chega nessa página, você fica ali parado, olhando, só observando, você não presta mais atenção no balão, você não presta atenção em nada, você não quer passar a página, você quer ficar ali admirando nada além daquela arte linda que está na sua frente, você não quer nada além disso. E é isso, galera, esse foi Jeremias Alma, um quadrinho que diz que as histórias elas são a alma do mundo em certo momento, e não tem como discordar, porque em todo momento e para sempre as pessoas vão morrer. O tempo acaba para todo mundo, mas no fim das contas, a única coisa que resta aqui são as histórias. O que nós deixamos para trás são as histórias, e nós sempre seremos lembrados pelas histórias, pelas nossas histórias, pelas histórias que as pessoas lembram de nós. Histórias que podem ensinar, histórias que podem emocionar e impactar a vida de muitas pessoas. E o que eu posso dizer aqui é que Jefferson Costa e Rafael Calça me impactaram mais uma vez através dessa linda história. E, gente, é isso. Eu quero agradecer você que acompanhou até agora. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí sobre essa... Cara, que beleza essas duas MSPs. Eu imagino o que vai ser do Jeremias Estrela. Eu vou ler ainda, mas essas duas são fantásticas. E é isso, gente. Muito obrigado. Deixa o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder absolutamente nada. E a gente se vê num próximo vídeo, com toda certeza.